Bom, gente, então vamos. Eu tinha parado aqui, né? Então, as principais funções, né, da via da lectina é o conhecimento rápido, né, do patógeno, né, que não precisa de anticorpos, né? Não precisa ser produzido anticorpo, opsonização, né, com C3b facilitando a fagocitose, perdão, e a inflamação, né, com as moléculas C3A e C5A, e ali com a formação da MAC, do MAC, né, também. Bom, e aí, né, a gente tem aqui, né, que C5, né, B inicia a montagem do MEC, C5A, né, para inflamação, a anafilotoxina, C6A se liga a C5B e aceita C7, e depois C7 se liga a C5B, se insere nas membranas lipídicas, C8 se liga a C5B, né, C6 e C7, inicia a ligação com a polimerização de C9. E C9 vai se ligar a C5B, C6, C7, C8 e polimeriza para poder formar os poros da membrana. Tá? E aí a gente tem a formação, né, do poro da membrana. Tá? E aí, resumindo, né, as funções, né, do complemento, né, e a comparação entre as vias, a gente vai ter, né, que o complemento ele vai ter a função, né, de fagocitose, tá? E morte do micro-organismo, né, onde a gente tem ligação de C3b, né, ou C4b ao micro-organismo, e a gente vai ter ali o reconhecimento de C3b ligado pelo receptor C3b do fagócito. A gente também pode ter também, né, além da opsonização, né, que vai facilitar, né, a fagocitose, a gente também vai ter a citólise mediada por comprimento, tá? Que é a lise osmótica do micro-organismo. Então, a gente tem ali, né, ligação do C3b ao micro-organismo, ativação dos componentes, né, tardios do comprimento, e a gente tem a formação ali do complexo ataque à membrana, que é o MAC. E aí forma aquele poro e vai lisar a célula. E também, né, por último, né, são as AIs, né, que são a estimulação da reação inflamatória, né? Então, a gente vai ter as proteínas, né? As proteases, né? C3, C4 e C5, elas vão liberar, né? C3A e C3B, e C3A, C4A, perdão, e C5A, e a gente vai ter ali o recrutamento e ativação dos linfócitos, né? E leucócitos, né? Tanto macrófago como neutrófilos. E a gente vai ter a destruição do micro-organismo, né? Pelos leucócitos, tá? Então, a gente pode ter tanto uma função, né, de fagocitose, né, mediada pela opsonização desses micro-organismos, a lise osmótica, né, dos micro-organismos através da formação do complexo de ataque à membrana, e um estímulo de reação inflamatória, né, onde os leucócitos, né, linfócitos, né, aqui no caso não seria linfócitos, seriam só os neutrófilos e os macrófagos vão mediar a destruição do micro-organismo, tá? E aí, a gente tem também algumas deficiências, né, genéticas na via clássica, né? Então, a gente tem alguns indivíduos apresentam deficiência na C1Q, C1R, C4, C2 ou C3, tá? E aí, normalmente, esses indivíduos que têm deficiência nos componentes da via clássica, tá? Eles têm um impedimento na depuração, tá? Dessas proteínas,
desses patógenos. A deficiência em C3, o indivíduo ele é mais propício à infecção piogênicas, bactérias piogênicas. Também pode acontecer deficiências genéticas na via clássica, né? Deficiências no fator D e na epropedina, tá? E o que leva também a infecções piogênicas, tá? E aí, normalmente, né, no laboratório, é pedido, né, isso é mais para a galera da biomedicina, né, a dosagem sérrica de C3, C4 e a dosagem de CH50 e CH100, tá? Então, valores aumentados, né, dessas proteínas sérricas, né, indica leucemia, né, a doença de Hodgkin, sarcoma, tá? Que são numerosas patologias que cursam com essas inflamatórias como resposta de fase aguda. E valores diminuídos, né? A gente tem artrite reumatoide, anemia hemolítica, lúpus eritematoso, glomerulonefrite agudas, glomerulonefrites crônicas, tá? Bom, então, antes de falar das citocinas, né, vou comparar um pouquinho essas 3 vias, tá? Então, a via clássica, né, com relação ela para ela poder ser ativada, anticorpos são necessários. Na via alternativa não são, e nem na via lectina, tá? Qual é a proteína principal da via clássica? É a C1q. Qual a proteína principal da via alternativa? É C3. E qual a proteína principal da via de lectina? É o MBL, que são as lectinas ligadoras. E qual tipo de imunidade é mediada pela via clássica? É adquirida, porque precisa de um anticorpo. Só é ativada através da produção de anticorpo, interação anticorpo com antígeno. A via alternativa é a imunidade inata, porque é mediado, né, através do reconhecimento de um pump. E a via de lectina também é inata, porque é mediada através, né, do MBL ali, tá? Da lectina ligadora, tá? Bom, então só para poder fechar aqui, além disso, como componente da imunidade inata, a gente tem as citocinas, tá? Que a função é recrutar e ativar leucócitos, tá? Então elas são produzidas, né? Então elas vão induzir alterações sistêmicas, né? Quando produzidas, permitindo um aumento, né, na síntese de células efetoras, né? E proteínas que vão potenciam a resposta antimicrobiana. As principais fontes delas, né, macrófagos, neutrófilos e células anicais. A ação biológica, né, é o controle de infecção viral. Então, por exemplo, citocinas como interferon alfa e beta. Quando eu falo de controle de inflamação, TNF, L1 beta e quimiocinas. Quando eu falo em proliferação e ativação, em L12 e L15. Quando eu falo em ativação de macrófago, interferão, e produção de neutrófilos e síntese de proteína C é a IL-6. Tá? Bom, e é basicamente isso, tá? Essa parte do primeiro e segundo sinal já é a parte da imunidade adquirida, e aí só vai cair só na prova de vocês, tá? No simulado não vai cair. E eu termino por aqui, tá? Eu vou colocar um estudo dirigido também, para facilitar o estudo de vocês para o simulado, tá? E além disso, eu vou fazer uma revisão, né, um pouquinho antes do simulado, para vocês, né, terem um melhor desempenho, tá? Então, eu termino por aqui.